Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática da Unidade FCCN. Bem-vindos ao podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Hoje temos connosco Carlos Friaças, gestor do RCTS CERT. Olá, Carlos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Carlos, na tua opinião, quais são os riscos comuns de cibersegurança que as organizações enfrentam no local de trabalho e como é que tu achas que esses mesmos riscos podem ser mitigados? Acho que os riscos hoje em dia são muito diversos, não é? Portanto, vem de falhas da tecnologia, vem de falhas de pessoas, vem de falhas de processos e, portanto, não há uma resposta que sirva para mitigar todos esses riscos, não é? Portanto, tem que ser tudo avaliado caso a caso e tem que ser tudo continuamente revisto para tentar encontrar sempre uma melhor solução para cada problema. Então, na tua opinião, quais é que são as melhores práticas a adotar e como é que tu podes encorajar os colaboradores a adotar essas melhores práticas? Isto se calhar começando pela questão do vetor mais comum, que é o e-mail, não é? As mensagens de e-mail que são usadas com muita frequência, com muita persistência, para infectar os sistemas e para causar disrupção nas organizações. Numa primeira fase é importante as pessoas estarem cientes dos perigos. Portanto, isso não quer dizer que para evitar esse risco e esse perigo devam simplesmente não abrir a sua caixa de correio. Claro que não podem fazer isso. Mas têm que estar cientes de que todos os mecanismos que existem antes de as mensagens chegarem à sua caixa de correio poderão não ser suficientes para evitar uma infecção e algum dano, seja pessoal ou seja para a própria organização. E, portanto, o primeiro ponto é esse, a pessoa tem que estar ciente e depois, inevitavelmente, vão acontecer erros. Portanto, a tecnologia deixou passar uma mensagem que não devia ter deixado de passar. Depois a pessoa vai carregar num link que não devia ter carregado. E depois, a partir daí, depois de carregar o link, ainda pode tomar mais ações que podem intensificar o dano. Mas, pronto, nessa circunstância, quando a pessoa percebe que cometeu o erro, creio que é importantíssimo dar o alerta, não é? Porque se o alerta for rápido, a situação pode ser analisada, avaliada e podem-se tomar medidas para minimizar o estrago. Carlos, e há outra questão que é como é que as organizações podem equilibrar a necessidade de privacidade dos colaboradores com a também necessária monitorização e vigilância de segurança? Essa é uma questão um bocado complexa. Porque na realidade é assim, as organizações têm que se proteger e uma das fases que é muito importante na gestão da cibersegurança é a detecção, não é? E portanto nós se queremos identificar todos os perigos e todos os riscos e as ameaças que a organização está sujeita para podermos tomar alguma ação, possivelmente isso também em algum momento interceptará com a questão da privacidade de alguns utilizadores. Eu acho que tem que haver uma grande sensibilidade de quem trabalha com essa informação, de quando há alguma informação que invada a esfera da privacidade, portanto isso tem que ficar fora da análise que se faz, não é? E, portanto,
tem que se continuar a proteger a organização, não é? Sempre dentro de todos os preceitos da lei. Claro, a privacidade de cada indivíduo é sempre um valor muito importante. Claro, Carlos. E às vezes é complicado essa parte. Hum, Quais é que são, na tua opinião, as ameaças emergentes à cibersegurança, às quais as organizações devem estar atentas e como é que podem, no fundo, manter-se à frente destas ameaças? Bom, isso é um jogo do gato e do rato um bocadinho difícil. Não sei se alguma organização tenta realmente estar à frente. Penso que a maior parte das organizações que têm como objetivo cumprir a sua missão ou de produzir lucros para remunerar os seus acionistas, não terão possivelmente essa preocupação de estar à frente das ameaças como uma grande preocupação. Simplesmente quando acontece alguma coisa e que sofrem danos patrimoniais, aí sim poderão mudar um bocadinho essa atitude e priorizar um pouco mais. Mas hoje em dia há a questão do cibercrime, não é? Portanto, há muitos indivíduos e muitos grupos que estão motivados por conseguir dinheiro ou recursos financeiros, fazendo extorsão, fazendo chantagem, não é? Com a informação a que conseguem aceder. E aí a maior parte desses cibercriminosos vão aproveitar-se de informação que é pública e que talvez não devesse estar assim tão pública, e portanto isso obriga também as organizações a terem alguém que faça uma monitorização para que se cai no domínio público alguma informação que as pode comprometer, ser feito um aviso para que depois também sejam tomadas medidas, não é? Portanto, nós temos vários exemplos ao longo dos últimos anos de software que é descoberto uma vulnerabilidade e que toda a gente que lê as notícias pode perceber como é que essa vulnerabilidade também poderá ser explorada e, portanto, quando há alguém que decide cometer esse ilícito, cometer esse crime e aproveitar-se dessa informação para causar dano a terceiros, não é? Portanto, os terceiros o que têm é que estar avisados para fechar essa porta o mais cedo possível, não é? Então, Carlos, nesse sentido, como é que achas que as organizações podem criar uma cultura de cibersegurança que dê prioridade à proteção de informações e sistemas sensíveis? Eu acho que na realidade isso é muito difícil de acontecer e só vai acontecer depois de acontecer um primeiro incidente com alguma gravidade. Portanto, é depois de casa arrombada, trancas à porta, é isso? Basicamente. E mesmo em certas situações pode haver um incidente que cause algum dano e a avaliação que é feita é que esse dano é perfeitamente comportável, a organização continua a funcionar e idealmente devia mudar algumas práticas e processos para que isso não se volte a repetir, embora isso nem sempre aconteça. Por vezes estes ciberincidentes são encarados como um custo que não estava orçamentado, não é? Não estava previsto, e as organizações continuam o seu funcionamento normal do dia a dia. Casos há, no entanto, e há já imensos casos conhecidos pelo mundo fora, de organizações que fecharam portas porque tiveram um ciberincidente tão grave cujo dano que foi criado foi suficiente para desistirem da sua atividade. Exato, Portanto, incorrerem em tal nível de perdas que tiveram que deixar de operar. Não até de uma forma temporária, mas mesmo de uma forma definitiva.
Então, Carlos, como é que tu achas que, como é que podem as organizações garantir, portanto, que as suas políticas e práticas de cibersegurança estão atualizadas e são eficazes? E quais são as formas de medir Bem, a sua eficácia? para começar, a primeira barreira é ter há É algum. ter as políticas ou as É, práticas? é isso estar documentado, existir, estar assinado por quem de direito, não é? Portanto, se for uma organização com alguma dimensão, terá que ter inevitavelmente uma política de segurança. Se não tiver uma política de segurança, quando acontece alguma coisa, pronto, isso será facilmente apontado porque é que não existe uma política de segurança, porque é que não existem procedimentos escritos. Isso é o primeiro passo e infelizmente receio que haja ainda muitas organizações, principalmente, quero eu acreditar, de pequena dimensão, que ainda não tenham isso. Só que a questão da dimensão também não põe a salvo esse tipo de organizações, porque pensar, eu sou pequeno demais, eu não tenho interesse para os criminosos. Bom, isso depende do ponto de vista do cibercriminoso achar que há ali algum valor ou não, não é? Assim, E, portanto, se a organização não estiver preparada, não, não faz muita diferença ser grande, média ou pequena, portanto, irá naturalmente ter consequências adversas. Carlos, sendo tu o gestor de um CERT, neste caso do RCTS CERT, que papel é que desempenham os profissionais de cibersegurança numa organização? Essa também não é uma pergunta muito fácil. Os profissionais de cibersegurança, ao mesmo tempo que tentam velar pela segurança da organização como um todo, ao mesmo tempo tem que se debater com a necessidade da organização continuar a operar e a fornecer os serviços que é suposto fornecer. E, portanto, uma solução de simplesmente desligamos os serviços e, portanto, já não temos o problema, não resulta, não é? Portanto, tem que haver sempre da parte dos profissionais de cibersegurança uma abordagem preventiva, portanto, e sensibilizar todas as áreas da organização para que para os riscos que existem, para as ameaças que existem, e conseguir ter a colaboração de todas as pessoas, não é? E portanto isso só se faz numa perspectiva construtiva. Depois, quando acontecem os problemas ou no rescaldo dos problemas, quer dizer, temos que manter uma perspectiva construtiva, não é? Com o objetivo de as coisas não voltarem a acontecer, pelo menos da mesma maneira, não é? Portanto, temos sempre aquela dificuldade de, às vezes, quando puxamos o lençol para cima, os pés ficam destapados e, Sim. portanto, o problema é do lençol ser curto, não é? Isso, por vezes, também é um problema para os profissionais de cibersegurança, é que os orçamentos também não são infinitos e, portanto, com o grau de ameaças e de riscos a aumentar, se os orçamentos não acompanharem, portanto, isso fará antever cada vez mais dores de cabeça para os profissionais de cibersegurança. Na tua opinião, as ameaças e os riscos estão a aumentar, porquê? O mundo está cada vez mais interconectado, está cada vez mais conflituoso, portanto há conflitos explícitos que depois facilmente transbordam para o ciberespaço. Também não há uma definição muito clara do que é o ciber... Portanto, no ciberespaço não existem as mesmas fronteiras que existem no mundo real, digamos. E, portanto, se uma empresa tem uma sede que está num país
para ser atacada fisicamente portanto, teria pessoas à sua porta e teria medidas para defender. Hoje em dia, portanto, com a ausência de fronteiras no ciberespaço, o que acontece é que qualquer pessoa de qualquer país, ligando-se à internet, pode ser um potencial atacante. No início isto foi tudo muito cor-de-rosa, foi tudo muito visto como temos um mundo cheio de potenciais clientes. Bom, na realidade há também esse reverso da medalha, que podem ser pessoas que nos vão causar algum dano, não é? E, portanto, assim, sabemos que há clientes bons, há clientes maus, mas depois, para além disso, há ainda os que não são clientes e que nos querem roubar, burlar, furtar, portanto, que nos querem atacar de qualquer portanto, forma. ao alargarmos portanto, a todo o mundo o potencial de clientes, estamos também a sujeitar-nos a um espectro muito mais alargado de malfeitores. Carlos, e já falámos há pouco das políticas e das práticas de cibersegurança, mas como é que efetivamente, como é que as organizações se podem preparar e responder a um incidente de cibersegurança e que medidas é que podem ser tomadas para minimizar o impacto de um evento destes? É bom, na realidade, em teoria, deviam ter alguma preparação, não é? As organizações deviam ter alguma preparação, deviam, especificamente em Portugal, deviam saber que existe um Centro Nacional de Cibersegurança e portanto, também há obrigações decorrentes da lei, quando há um incidente de cibersegurança com alguma gravidade, de existir uma comunicação. Mas essa comunicação não serve só numa ótica de notificação, serve também numa ótica de ajuda. Portanto, havendo uma notificação de um incidente de cibersegurança ao Centro Nacional de Cibersegurança, eles depois também poderão emitir algumas recomendações que vão ajudar no rescaldo desse incidente. Por vezes, e como eu estava a falar ainda há minutos, dada a amplitude do universo de potenciais malfeitores, acho que aqui o foco é um foco muito difícil, que é descobrir quem são os malfeitores e prender. E isso é muito difícil pela forma como o ciberespaço funciona, não é? Portanto, se tivermos um cibercriminoso a atuar em determinados países, portanto, quer dizer, a fazer uma queixa à polícia de cá, que depois vai emitir uma queixa, documentos internacionais que vão para a polícia de onde supostamente está o malfeitor, Sim. está o cibercriminoso e possivelmente nunca vai acontecer nada e, portanto, muitas vezes o que é roubado nunca é recuperado. Impunidade, não é? Portanto, há essa questão da impunidade. Mas essas recomendações poderão ser úteis não só para portanto, que virão das autoridades, poderão ser úteis não só para recuperar daquele incidente em específico, mas também como medidas preventivas para episódios futuros, não é? Portanto, acho que é muito importante com cada incidente aprender e pronto, toda a gente está sujeita a cometer erros. Claro que pronto, do meu ponto de vista é bom não se repetirem os mesmos erros. Não sei se me perdi um bocadinho aí no espírito da pergunta, mas não, nada perdido e pronto, tocaste aqui pontos muito importantes. Carlos, agradeço muito teres aceito o convite para estares aqui. Não sei se tens mais alguma coisa que gostasses de partilhar connosco, que achasses importante. Não, quer dizer, só fazer um último apelo para quem está a ouvir este podcast.
Portanto, a nossa missão enquanto a RCTS CERT, enquanto equipa de resposta a incidentes para a comunidade da Rede de Ciência, Tecnologia e Sociedade, é ajudar as pessoas da comunidade. Isso não invalida que ajudemos também pessoas que estão fora da nossa comunidade, às vezes pelo que aprendemos em alguns dos incidentes, portanto podemos partilhar conhecimento e isso ajudar também outras equipas, portanto também fazemos muito esse esforço de trocar experiências com outras equipas e no fundo transmitir a ideia que a equipa existe para ajudar. Portanto, estamos aqui numa ótica de ajuda, por vezes nem sempre conseguimos fazê-lo, porque está, dependendo da situação, isso está fora do nosso alcance, mas podemos sempre analisar e olhar, e se tivermos alguma opinião que possa ser útil e que ajude alguma pessoa em alguma circunstância, com certeza que a emitiremos também. Carlos, muito obrigada. Obrigado eu. Fique atento a todos os episódios e saiba como se tornar no seu próprio antivírus.